Marcos 9:14. Quem for encontrando vai se levantando. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos para que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Curve a sua cabeça. Deus Santo, tu és fiel, maravilhoso, tremendo, poderoso. Tão bom estar na tua casa, tão bom sentir a tua presença, tão bom adorar ao Senhor, tão bom, Senhor, meditar na tua palavra e saber que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco. Isso traz renovo, isso traz força, isso coloca dentro uma coragem para enfrentar tudo que necessário for. Obrigado, Senhor, por não se ausentar de nós. Obrigado, Senhor, por não nos negar a tua palavra, e é ela que queremos agora. Ouvidos atentos, coração rendido. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Os discípulos estavam reunidos. Jesus não estava naquele momento com eles. De acordo com o texto, Jesus estava no monte. Jesus passa a noite no monte orando. Jesus está lá em comunhão com o Pai, e no pé daquele monte onde os discípulos estão, começa um alvoroço. Muitas pessoas chegam e vem um homem trazendo um filho. A julgar pelo estado do filho, dá para a gente imaginar de que modo que ele trouxe, porque o filho está totalmente possesso. É bem provável que ele tenha conduzido esse filho até o local onde estavam, arrastando de alguma maneira, tentando conter os braços dele, quem sabe com a ajuda de alguém, auxiliando ali. Mas o fato é que ele tira esse filho de dentro de casa e coloca esse filho no pé daquele monte, onde os discípulos estão. A fama de Jesus já havia corrido todas as partes, um Jesus que curava, um Jesus que levantava paralítico, mas um Jesus também que expulsava demônios. Perceba onde nós estamos, em que altura nós estamos na palavra. Em Marcos 5, lá em Marcos 5, já conta a história que Jesus expulsou
os demônios, a legião de demônios que estavam no corpo do rapaz lá em Gadara. E é claro que essa fama correu por todas as partes. É claro que isso também virou notícia, e notícia inclusive pela boca do próprio rapaz que foi liberto, porque ele saiu pregando o que Jesus fez com ele, sendo orientado assim por Jesus. Agora esse pai que ouviu falar que esse Jesus expulsa demônios, decide pegar o filho, tirar de dentro de casa e levar até o local onde ele soube que Jesus está. Só que quando ele chega, Jesus não está. Quem está ali são os discípulos. Os discípulos estão, Jesus está lá no alto do monte. Ele pede aos discípulos que expulsem o demônio do corpo do filho dele. Sabe aquele pai que chegou no limite? Sabe aquele pai que está sofrendo demais por ver o que está acontecendo com o filho? Sabe aquele pai que não suporta mais olhar para o filho e assistir a vida do filho sendo atormentado daquele jeito? Assistir um mal destruindo o filho dele, acabando com alegria, com paz. Não tem nada ali de alegria, de paz, não tem nada, só tem tormento, só tem destruição, só tem desgraça na vida daquele rapaz. Consegue entender? Eu sei que tem gente aqui que entende, porque quem sabe em algum tempo da vida assistiu isso também com os filhos. Talvez não uma possessão maligna como essa, mas um vício, prostituição. Você olhar para o seu filho acabando naquela vida, aquilo racha o coração de um pai. Quem é pai de verdade, quem é mãe de verdade, quem tem sentimento pelo filho, não suporta assistir o filho passar por uma vida dessa. É o que está acontecendo com esse homem aqui. Esse homem não suporta mais ver o que acontece com o filho, então ele arrasta o filho, coloca diante dos discípulos e diz: expulsa esse demônio do meu filho, expulsa esse mal da vida do meu filho, porque eu não aguento mais, eu não estou suportando mais assistir o que acontece com ele. Só que os discípulos tentam e não conseguem. Os discípulos tentam expulsar o demônio do rapaz, mas o demônio não sai do corpo do rapaz. É nessa hora que os escribas levantam a voz. A Bíblia vai dizer que os escribas e fariseus estavam ali, levantam a voz e começam a discutir com os discípulos, porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do rapaz. É interessante que os escribas também não, os fariseus também não. Era quem não fazia, apontando o dedo para quem não fez. Era quem não ajudava, apontando o dedo para quem tentou ajudar, mas não conseguiu. Porque os discípulos tentaram, e fariseu que nem tentava. Os discípulos pelo menos se moveram ali com compaixão, e eles tentaram ajudar. Aí aparece quem nunca ajuda, e começa a discutir com quem estava tentando ajudar. Não conseguiu, mas pelo menos tentando estava. Que situação, que coisa delicada. E é nessa hora que Jesus desce. E quando Jesus desce, Jesus pergunta para os escribas: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Jesus interroga os escribas. Ou seja, vocês não fazem, estão apontando o dedo para quem está fazendo? Vocês não ajudam, e está apontando o dedo para quem se levantou para ajudar? E é nessa hora que o pai do menino aparece, vai até Jesus e diz: mestre, eu trouxe o meu filho, que é atormentado por demônios, e onde o demônio apanha o meu filho, joga ele nas pedras, joga ele no chão, ele fica no chão espumando, ele espuma, e o diabo, o demônio que está no corpo dele, faz de tudo para destruí-lo. Mas eu trouxe ele, roguei aos discípulos, que os discípulos expulsassem esse demônio do meu filho, mas eles não puderam expulsar. E é nessa hora que Jesus levanta a voz e diz: ó geração incrédula, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Até Jesus teve limite, hein? Até Jesus teve limite. Às vezes você se pergunta por que algumas pessoas se afastam de você. É porque até Jesus tem limite.
Sabe, tem gente que é chata demais, tem gente que é complicada demais, e quando fica sozinho reclama de quem o deixou. É porque até Jesus tem limite, sabe? Nem Jesus estava suportando estar perto da geração incrédula, daqueles que só abriam a boca para discutir, para reclamar, mas fazer o que tinha que fazer, não faziam. Abria a boca para ficar discutindo. Olha o que Jesus está vendo. Jesus estava no monte em oração, e quando Jesus desce do monte, tem discípulo discutindo com o escriba, e um rapaz sofrendo no chão. Tem um pai chorando, um rapaz sofrendo, e dois grupos discutindo religião, dois grupos discutindo a teologia, dois grupos batendo de frente, cada um apresentando os seus argumentos, cada um querendo justificar a sua inércia ou a sua falta de ação, quem sabe colocando a culpa em alguém, e tem um pai chorando, tem um rapaz no chão, eles estão discutindo e ninguém resolve nada. Aí Jesus olha e diz: até quando eu vou ter que estar com vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Gente que só discute e não resolve nada, gente que só fica querendo demonstrar conhecimento, mas não faz nada com o conhecimento que diz que tem, mas não demonstra na prática, diz que sabe, mas na hora de fazer não faz nada, diz que conhece, mas não coloca em prática nada daquilo que está dizendo que conhece. Eu fico imaginando Jesus até os dias de hoje, evangelista George, olhando para alguns momentos e dizendo: até quando eu vou ter que suportar esse povo fazendo isso? Discutindo religião e gente sofrendo do lado, batendo de frente um com o outro, medindo conhecimento para ver quem sabe mais, e nada muda, discutindo dentro de casa, mas o problema continua. O casal quebrando o pau dentro de casa e o filho está nas drogas, discutindo para ver quem está certo, quem está errado, e a filha está na prostituição, batendo de frente um com o outro, enquanto o diabo está batendo em todo mundo. É o que estava acontecendo aqui. Jesus diz: até quando? Até quando? Tragam ele aqui. Olha o que Jesus vai dizer: tragam ele aqui. Aquilo que a discussão de vocês não está resolvendo, eu resolvo. Aquilo que o médico não resolve, eu resolvo. Aquilo que o remédio não resolve, eu resolvo. Aquilo que o dinheiro não resolve, eu resolvo. Traga ele aqui. Aquilo que as autoridades daqui não resolvem, eu resolvo. Tragam ele aqui. Aquilo, vamos trazer para hoje, aquilo que a política não resolve, eu resolvo. Traga ele aqui. Aquilo que o debate teológico do YouTube não resolve, eu resolvo. Traga ele aqui. Aquilo que as frases de efeito do Instagram não resolve, eu resolvo. Traga ele aqui. Aquilo que o seu autoconhecimento não resolve, eu resolvo. Traga ele aqui. Aquilo que esse quebra-pau entre vocês não resolve, eu resolvo. Traga ele aqui. Me tragam ele aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Vou mostrar para vocês que não é discutindo. Vou mostrar para vocês que não é medindo conhecimento para saber quem tem mais. Não é na teoria, é na prática. Tragam ele aqui. Aí a Bíblia diz que o demônio ficou agitado, ficou muito agitado, está jogando ele no chão, está agitado. O pai já havia dito: olha, ele lança o meu filho no chão. É porque essa é a vontade de Satanás, prender você no chão, de modo que você não consiga se levantar, porque quem não se levanta não segue em frente. Então tudo que o diabo quer é criar situações na sua vida que prendam você no chão. Olha o que o pai vai dizer: ele fica espumando, ou seja, ele expõe meu filho à vergonha. Que quem olha para o meu filho fica com nojo, quem olha para o meu filho vira o rosto para o outro lado. É isso que o diabo quer prender você no chão e colocar você em uma condição de vergonha, de modo que as pessoas tenham vergonha até de dizer que conhecem você, tenham vergonha de ter o mesmo sobrenome que você tem, tenham vergonha de morar na mesma casa, tenham vergonha de ser teu filho. É isso que o diabo quer fazer, prender cada um de nós aqui a situações de vergonha. Olha o que o pai vai dizer: ele tranca os dentes, ele impede que meu filho fale, ele impede a comunicação, ele prende no chão, ele faz espumar vergonha e ele tranca os dentes. Se está com os dentes trancados, não dá nem para pedir ajuda. Ele prende no chão
ele faz passar vergonha e impede de pedir ajuda. É tudo que o diabo quer: prender você no chão, expor você à vergonha e fazer com que você não tenha forças nem para pedir ajuda. É isso que o diabo quer. Mas naquele dia Jesus desceu e disse assim: ó, tragam ele aqui. Eu vou dizer, hein? Naquele dia Jesus desceu para resolver. Você não pegou, você vai pegar lá atrás, agora vai pegar direito, ó. Naquele dia Jesus desceu para resolver. Apóstolo, o que isso tem a ver com hoje? Muito, porque hoje você trouxe a sua demanda para o lugar onde Jesus está, e Jesus disse assim: olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E foi esse mesmo Jesus que também disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Espera aí, se Jesus subiu, está sentado à destra de Deus, como é que eu vou dizer que Jesus está aqui? Bom, se ele disse que ele está aqui, eu acredito que ele está aqui. Ele falou que onde tivesse 2 ou 3, ele estaria no meio. Mas para Jesus estar aqui, Jesus não teve que subir. Para Jesus estar aqui, Jesus teve que descer. Então vamos voltar para o texto. Naquele dia Jesus desceu para resolver. E hoje Jesus também desceu para resolver. Para fazer o quê? Aquilo que a tua religião não pode fazer por você, aquilo que eu não posso fazer por você, o que o dinheiro não pode, o que a política não pode, o que o teu melhor amigo não pode, o que o teu pai não pode fazer por você. Jesus desceu para resolver. Quem está acreditando nisso, dá glória a Deus aí. Senhor, esse demônio deixa meu filho caído e ferido. Caído no chão, ferido. Joga ele em pedra. Faz de tudo para destruir. É interessante que depois Jesus vai perguntar assim para ele: há quanto tempo isso acontece? Aí esse pai responde para Jesus: desde a infância. Desde quando? É um rapaz que passa por isso desde a infância. E o pai está dizendo que o demônio faz de tudo para destruir o filho. Vamos lá. O demônio que está no corpo dele está tentando matar ele desde a infância. Você não compreendeu? Joga em pedra, joga no chão, faz espumar, tranca os dentes. Está tentando matar ele, Fabiano. E o pai vai dizer que isso acontece desde a infância. Então está desde a infância tentando matar ele. A fúria do diabo contra a vida desse rapaz é desde quando ele era criança. Desde quando ele era criança ele está debaixo de ataque. Está parecido com a vida de alguém aqui agora, que desde a infância já sofre. Desde a infância é levante do inimigo contra você. Já tentaram de tudo para te matar. Satanás já tentou de todas as formas te destruir. Satanás já colocou gente aqui no fundo de poço por algumas vezes. Satanás já colocou gente que está aqui dentro com a gente hoje nos vícios, na prostituição, em uma vida toda errada. Tentou de tudo e já há muito tempo para te destruir. Quem sabe, desde pequeno, sendo jogado de um lado para o outro, nunca tendo referência de pai e de mãe, não sendo protegido por ninguém, não sendo cuidado por ninguém. Quem sabe sendo molestado desde criança, como muitos casos acontecem, sendo estrupado, molestado desde criança, sendo jogado de um lado para o outro, demônios se levantando contra você, fazendo de tudo para destruir você desde a infância. Mas olha que coisa, esse pai vai dizer: desde a infância que faz isso com o meu filho. Só que o filho aqui já é um rapaz, está sofrendo, mas está vivo, está sofrendo, mas o coração está batendo, está sofrendo, mas estava respirando, e agora nos pés de Jesus. Apóstolo, eu não estou entendendo. Satanás tenta matar você desde a infância, mas ele não conseguiu te matar. Olha onde você está hoje, dentro da casa do Senhor, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Não entendeu não? Toda tentativa dos demônios para destruir você não foi eficaz. Você sofreu, mas não morreu. Você chorou, mas não morreu. Você gemeu, mas não morreu. Em alguma fase da vida entrou até em depressão, mas não morreu. Pensou em cometer suicídio, mas não cometeu. Quem sabe até tentou se matar, mas não conseguiu
conseguiu se matar. O que é isso? O diabo queria te matar e não é de hoje. Quem sabe desde a infância é luta contra você. Apanhava e apanhava muito, e por vezes sem razão, de um pai alcoólatra que chegava dentro de casa, te espancava, te batia, te deixava sangrando em um canto, te jogou fora, te colocou para a rua. De tudo o diabo fez para te matar, mas o meu Deus sempre guardou você. Satanás tentou, mas como Deus tem propósito para a tua vida, ele não conseguiu. Satanás tentou, mas como Deus tinha um plano para você, Satanás não conseguiu. Olha aqui para mim, você não está vivo por acaso, você está vivo por uma causa. Alguma coisa em você vai acontecer. É só por isso que Deus deixou você vivo. Você está vivo por um propósito de Deus. Covid te jogou no hospital, alguém falou agora morre, você não morreu. Foi atropelado, bateu com um carro, capotou, alguém morreu do seu lado, mas você não morreu. Que negócio é esse? Não é porque você é mais bonito, não é porque você é mais inteligente, é porque ainda tem propósito de Deus para a tua vida. Deus ainda tem alguma coisa contigo. Então, por favor, a melhor forma de você agradecer a Ele é colocar a tua vida por inteiro na mão dele e dizer: Senhor, o Senhor me deixou vivo por um propósito, então pode cumprir em mim aquilo que o Senhor tem para fazer. Você não é melhor do que ninguém para estar vivo. Nós não somos melhores do que ninguém para estar vivo. Pelo contrário, quem sabe somos até piores. Mas não é que estamos vivos? Não é que a gente está aqui? Que negócio é esse que esse demônio não consegue matar esse rapaz por nada? Joga no chão, joga em pedra. Ele fica espumando, ele range os dentes, mas não morre. Como é que suporta isso? Como é que esse rapaz suportou a vida inteira? Olha aqui para mim. O povo de Deus não é conhecido por aquilo que ganha. O povo de Deus é conhecido por tudo aquilo que já suportou. E você já suportou tanta coisa que eu tenho que admitir: Deus está contigo. Se Deus não estivesse contigo, você não teria suportado metade do que suportou até aqui. Só pode Deus estar contigo, porque se não estivesse, aquele demônio já teria destruído você faz muito tempo. Olha para alguém e diga assim: ó, você é sobrevivente. Você é sobrevivente. Até o inferno tem que olhar para você e tem que te respeitar, que já tentou de tudo para te matar, mas não conseguiu. Você é sobrevivente. Agora olha aqui para mim. Já que Deus deixou você vivo, seja a melhor versão de você mesmo. Eu vou falar de novo: já que Deus deixou você vivo, seja a melhor versão de você mesmo. Não tenta ser uma versão do outro, porque toda cópia, por mais parecida que seja, não deixa de ser só uma cópia. Agora seja original, seja a melhor versão de você mesmo. Não fique se comparando com ninguém. Se for para se comparar com alguém, se compare com quem você foi ontem, para que você seja melhor hoje. Seja a melhor versão que você puder ser de você mesmo, porque pelo simples fato você está vivo. Tragam ele aqui. Aí o pai vai dizer: Senhor, o demônio faz isso, joga no chão, deixa espumando, joga na pedra, tranca os dentes dele e eu não aguento mais. Aí Jesus pergunta: há quanto tempo isso se dá? Senhor, é desde a infância dele. Desde a infância dele que ele é assim. A essa altura aqui da vida, Jesus já está aproximadamente 3 anos já de ministério. Faz a conta. Essa altura aqui, Jesus já está no ministério, agindo, curando, libertando, há pelo menos uns 3 anos. Falta pouco para Jesus chegar na cruz. Então peraí, se esse rapaz está assim, não começou ontem, e se Jesus já está pregando, curando, libertando há aproximadamente 3 anos, por que esse pai não trouxe antes? É porque tem coisa que a gente prefere esconder do que resolver. Tem problema que a gente prefere mostrar para todo mundo que não tem. A gente esconde. Varrer o lixo por debaixo do tapete não quer dizer que a casa está limpa.
Tem gente que esconde o problema que tem. Tem gente que ao invés de enfrentar para resolver, finge que está tudo bem. Esse pai segurou, guardou, escondeu, até quando pôde. Só que o problema que não é enfrentado não diminui, é o contrário que acontece, ele fermenta, ele cresce. O problema que não é resolvido, ele vai se avolumando, ele vai se agigantando, até que chega um ponto que a gente perde o controle. Esse pai naquele dia perdeu o controle. Ele não consegue mais prender esse rapaz dentro de casa. Ele não consegue mais simplesmente trancar uma porta e esconder a existência desse filho. Não dá mais para fazer. O que está no corpo do filho dele já não permite mais que ele consiga controlar a situação a ponto de escondê-la. Não. Veio à tona. E quando veio à tona, ele correu para buscar ajuda. Porque Jesus sabe quem é esse rapaz. Jesus sabe tudo. Só que Jesus pergunta: há quanto tempo isso acontece? Jesus não está perguntando porque não sabe a resposta. Jesus quer que ele reconheça. Jesus sabia que era desde a infância. Jesus sabe que esse problema na tua casa não começou ontem, como você finge que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, pai, mas da noite para o dia meu filho chegou para mim e disse que gosta de gente do mesmo sexo. Não foi assim. É que você ficou tentando disfarçar, tentando controlar, tentando esconder. Não sei o que aconteceu, apóstolo, mas da noite para o dia, meu filho agora está dentro da boca. Não foi assim. Ele começou com um cigarrinho, com a cerveja que quem sabe você colocava no copo dele. Que tem muito pai que coloca cerveja em copo de filho, e lá na frente tem que lutar para tirar o filho das drogas. A gente sabe quando começa. A gente finge demência, finge que não sabe. Quanto tempo ele está assim? Desde a infância. O pai está tendo que reconhecer desde a infância. É como se Jesus estivesse perguntando para ele: não buscou ajuda antes por quê? Não tentou resolver antes por quê? Por que é só agora que você veio? Porque agora você não consegue esconder mais? Porque agora veio à tona? Porque agora está todo mundo sabendo? Aí você agora que vem pedir ajuda? O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: desde a infância? Pois é, se você tivesse vindo ontem, ele teria sido liberto ontem. Se tivesse vindo a semana passada, ele teria sido liberto semana passada. Se tivesse vindo até mim um ano passado, ele teria sido liberto o ano passado. Desde a infância. Mas eu trouxe para que os seus discípulos fizessem alguma coisa para me ajudar. E os seus discípulos não puderam fazer nada. Olha o que o pai está dizendo: a culpa não é minha, a culpa é dos discípulos que não fizeram. Ele tem um filho endemoniado desde a infância, e agora a culpa é do discípulo. Vê se pode. Ele tem um filho possesso, Fabiano, dentro de casa, desde quando era uma criança, e ele nunca resolveu a situação, e agora a culpa é dos discípulos. Eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Jesus olha para ele e diz: traga ele aqui. Traga ele aqui. Se tu pode, aí o que ele vai dizer para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. Olha isso. Eu trouxe para os discípulos não puderam fazer nada. Agora, se tu podes fazer alguma coisa, faz alguma coisa. Se tu podes. Ele está pensando que está falando com quem, rapaz? Ele está falando com Jesus. Na frente de Jesus, ele bota a culpa nos discípulos e ainda diz para Jesus: se o Senhor puder fazer, faz. Se o Senhor puder. Olha a diferença, por exemplo, daquele leproso. Que o leproso, quando veio até Jesus, se ajoelhou nos pés dele, adorou e disse assim: ó, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ou seja, poder para me limpar, eu sei que o Senhor tem. Mas esse está fazendo diferente. Esse, ó, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça. Ele está falando isso porque os discípulos não fizeram, ou tentaram e não puderam. Então a decepção que ele está no coração em relação aos discípulos faz ele olhar para Jesus de modo errado. A decepção que ele sofreu com as pessoas faz ele olhar para Jesus de forma errada. Olha aqui, não importa se você se decepcionou com pessoas, Jesus é diferente, tá? Não importa se você se decepcionou com religião, Jesus é diferente, tá?
não importa se você se decepcionou com líderes, Jesus é diferente, tá bom? Se tu podes fazer alguma coisa, faça. Aí Jesus devolveu a bola para ele. Jesus deu um tapa nele. Como assim? Sem mão, mas deu. Jesus olhou para ele e disse assim, ó, se tu podes crer, tudo é possível ao que? Aí lascou. Por quê? Porque Jesus mostrou para ele de quem era a culpa. Pega essa, irmão, você é inteligente. Jesus mostrou para ele de quem era a culpa. Olha o que Jesus falou. Se tu podes crer, tudo é possível ao que? Então o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: o demônio não saiu, não foi culpa dos discípulos não, foi culpa sua que não acreditou. O demônio não saiu do seu filho ontem, porque você não acreditou. Seu filho está assim desde a infância, porque você nunca acreditou. Porque se tu podes crer, tudo é possível ao que? Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: não é culpa deles, não é culpa minha, não é culpa de ninguém, a culpa é sua. Apóstolo, o que é isso, ué? Ou você quer que eu pinte um arco-íris colorido aqui para amenizar o texto? Não dá para amenizar não. Jesus primeiro pergunta para ele, desde quando? Desde a infância. Desde a infância, agora que você traz, né? E agora Jesus ainda vai dizer, se tu podes crer, tudo é possível que crer, ou seja, só não aconteceu antes, porque você não acreditou. A culpa não foi de A e de B, foi sua por não ter acreditado. Apóstolo, Jesus pegou pesado com o Pai. Sim, assim como está pegando pesado com a gente aqui hoje. Porque aquilo que não aconteceu na sua vida ainda é culpa de quem? E agora? O que não aconteceu na tua casa ainda, de quem é a culpa? É minha? É da tua vizinha, Matilde? Aquilo que não aconteceu na sua família ainda, a culpa é de quem? É de Bolsonaro, tem certeza? É do juiz que libertou Lula. A culpa do que não aconteceu na tua vida ainda é de quem? É do sol, é da lua, é do signo. Só falta você me dizer isso. Vamos assumir as nossas culpas, que só assumindo as nossas culpas é que a gente muda a nossa história. Apóstolo, meu filho, se você é pai, assuma a sua responsabilidade de pai, porque a primeira autoridade espiritual sobre a vida do seu filho não sou eu, como pastor. A primeira autoridade espiritual sobre a vida do seu filho é você, como pai. Então veste essa calça, deixa de ser franga, honra essas calças e vai orar pelos teus filhos. Vai enfrentar demônio pelos teus filhos. Vai bater de frente com o inferno pelos teus filhos. Que Deus deu esses filhos para você. Apóstolo, minha esposa, cada um dê conta da sua. Apóstolo, a minha sogra, não aguento mais minha sogra. É que a sua sogra é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que já deveria até estar no céu, né? Cada um cuide da sua. É muito fácil a gente transferir responsabilidades. Os discípulos não puderam, agora se o Senhor puder, o Senhor faz alguma coisa. Jesus olhou para ele e disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E Jesus olhou para o jovem possesso e mandou o demônio sair. Repita comigo, mandou sair. Diga de novo, mandou sair. É porque ao invés de mandar sair, tem gente que fica procurando um culpado. Ao invés de olhar para o filho e falar, esse demônio vai ter que sair da vida do meu filho, fica dizendo, meu filho está assim por causa do padrasto, meu filho está assim por causa da mãe, meu filho está assim por causa do governo. Para! Chega em casa hoje e bota para fora. O filho? Não, o demônio. Apóstolo, mas eu vou chegar na frente do meu filho, vou mandar o demônio sair dele, meu filho vai embora. Não estou falando para falar com o teu filho, eu estou falando para chegar, colocar os pés dentro da tua casa hoje e falar, não aceito demônios aqui dentro, saia! Entra no quarto daquele filho, ora naquela cama, dobra o teu joelho do lado da cama do teu filho e diga, meu filho é herança do meu Senhor, não é morada de demônio, sai daqui, demônio. Assuma a autoridade, honre isso. Mas eu tenho medo do demônio se levantar, covarde. Para de ter medo de demônio. A autoridade está sobre você. Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do maligno. Eu não tenho medo, não posso ter medo. Se eu tiver medo, eu estou negando a minha fé. Mas fizeram a macumba. Para de passar em frente à macumba e fazer sinal da cruz. Para, com medo de macumba.
Passa em frente à macumba e pede licença. Licença para quem? Para o porco do demônio que está ali. Licença para quem? Passa em frente ao cemitério olhando para o outro lado. Sangue de Jesus tem poder, mano. Parece que regrediu. Eu sou de uma época em que as pessoas passavam em frente ao cemitério e quando ouvia passos, dizia: ih, rapaz, e agora? Tinha medo de olhar para trás. Hoje em dia está diferente, um pouco diferente. Porque hoje em dia a gente não tem mais medo dos mortos, tem medo dos vivos. Se você passar em frente ao cemitério, ouvir passos, olhar para trás e não ver ninguém, você não vai sentir tanto medo não. Mas tem gente aqui que se passar em frente ao cemitério, ouvir passos, olhar para trás, tiver alguém e falar: ih, vou ser assaltado. O que não dá é para a gente assistir a destruição da família e ficar transferindo a responsabilidade. A minha esposa, ore por ela. Meu filho, responsabilidade sua. Meu marido, a mulher santa santifica a sua casa. 1 Coríntios capítulo 7. Está faltando o que para isso acontecer na tua casa? Que escrito na Bíblia está. Está escrito na Bíblia que a mulher santa santifica o seu marido. E agora? Está faltando o que para isso acontecer na tua casa? Está faltando você santificar a tua vida para que ele seja santificado. Porque Jesus disse: tudo é possível ao quê? Sai dele. A Bíblia diz que o demônio pegou o menino, agitou ele com violência no chão. E o menino ficou no chão como se estivesse morto. Depois do demônio ter agitado ele todinho no chão, sacudiu ele no chão, depois saiu e ele ficou no chão como um morto. O texto afirma que as pessoas olharam e disseram assim: ó, está morto. Mas Jesus chegou perto dele, segurou ele pela mão e colocou ele de pé. Eu vou falar, posso falar? Tem gente olhando para a tua família e está dizendo assim: ó, acabou. Mas Jesus vai ver, ou melhor, as pessoas vão ver Jesus pegar a sua família pela mão e colocar de pé. Tem gente olhando para a sua situação e dizendo: acabou. Mas essas pessoas vão ver Jesus pegar você pela mão e colocar você de pé. Quem é esse menino do texto? É alguém que vivia uma vida tão desgraçada, mas tão desgraçada, que nem o pai acreditava que ele pudesse ser liberto. Que se tivesse acreditado antes, ele já teria sido liberto hoje. Ou seja, nem o pai que o amava acreditava em uma mudança. Mas Jesus chegou para dizer: ainda que ninguém até hoje tenha acreditado, eu mudo a sua vida. Ainda que ninguém até hoje tenha feito nada por você, eu mudo a tua história hoje. Sabe qual é a parte bonita do texto? Pergunta qual? Não foi o demônio sair do filho. Isso é claro que Jesus ia fazer. Diante de Jesus, qual demônio vai resistir? A parte mais bonita desse texto é quando o pai olha para Jesus e diz assim, ó, chorando, eu creio, me ajuda na minha incredulidade, ó. Chorando, depois que Jesus diz para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele disse: eu creio, em lágrimas, me ajuda na minha incredulidade. Sabe o que esse pai fez na hora? Pergunta o quê? Reconheceu que o problema estava nele. É muito fácil colocar a culpa no filho, no marido, na esposa. É muito fácil. Mas olha o que o pai está fazendo: eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas eu reconheço que eu não estava acreditando o suficiente. Senhor, eu estava dizendo que eu estava acreditando, mas agora em lágrimas eu reconheço. Eu não estava acreditando, né? Eu não estava crendo como deveria crer. Me ajuda a crer, Senhor. Me ajuda a acreditar, Senhor. Analisa o texto. O demônio saiu do filho dele depois que ele reconheceu que precisava acreditar mais. Então, primeiro que Jesus tocou naquele texto não foi o menino. Primeiro Jesus tocou no pai. O primeiro milagre do texto foi no pai. E por conta do milagre que aconteceu dentro do pai, o demônio teve que sair do filho. Você não pegou, mas eu vou te ensinar. O demônio só saiu do filho porque agora aquele pai estava crendo de verdade. O primeiro milagre aconteceu no pai. O segundo milagre
foi consequência do que aconteceu com aquele que foi buscar a Jesus. É para você essa, olha. O segundo milagre foi consequência do milagre que aconteceu dentro daquele que foi buscar a Jesus. Está entendendo agora? O que vai acontecer na tua casa é um resultado do milagre que vai acontecer dentro de você aqui dentro. Você vai sair com tanta fé, mas com tanta fé, que não tem demônio que vai conseguir parar lá. Não tem perturbação que vai continuar destruindo a tua família. Porque primeiro Jesus está fazendo um milagre dentro de você. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Você que tem filhos, levanta a mão comigo. Você que tem filhos, fica com a mão erguida e diga assim: meus filhos serão habitação do Espírito Santo. Diga assim, ó, eu não aceito demônios nos meus filhos. Diga, os meus filhos serão libertos em nome de Jesus. Quem crê nisso para dar glória a Deus, fique em pé comigo aí, meu irmão. Vamos adorar a Ele. A responsabilidade da sua casa está sobre você, de modo que não dá para você brincar de ser crente mais. Não dá para você perder tempo aqui. Não dá. Você não pode estar aqui para perder tempo. Você tem que estar aqui buscando ser alimentado pela palavra e sair daqui dizendo: cadê o próximo demônio que eu vou rodar pelo chifre hoje? Cadê o próximo cão que eu vou pisar na cabeça dele hoje? Você não pode sair daqui para dizer: cumpri meu dever cristão, agora posso viver de qualquer maneira. Não! Isso aqui não é aquela religião que a gente frequentava, que ia lá de manhã e depois pintava o 7 na rua, que já cumpriu o ritual. Não, a gente sai daqui para viver uma vida diferente. A sua casa vai ser resultado disso. Após queria tanto que a minha família fosse abençoada assim. Vem fazer o que a gente faz. Para de ficar botando culpa no universo. É porque o pai do meu primeiro filho que colocar a culpa no pai do teu primeiro filho, na madrasta, não vai resolver a situação do seu filho. O que vai resolver é você se posicionar e dizer: a responsabilidade é minha, eu assumo isso no mundo espiritual. E Satanás, sai da frente, que eu estou igual um trator de esteira. Ou sai da frente, eu passo por cima. Nossa família vai ser abençoada. Sua família vai ser uma potência na mão de Deus. Teus filhos estarão ao redor da mesa do rei. Eu repito, teus filhos estarão ao redor da mesa do rei. Seus filhos também vão subir para as mansões celestiais. Satanás vai ter que tirar a pata de lá. Teu marido será liberto. Tua esposa estará na presença de Deus, porque nós estamos de pé para guerrear.